11 horas e 45 minutos, Jornal Anhanguera entrando no ar um pouquinho mais cedo. Você está vendo imagens de Lusiânia, céu com bastante nuvens. Agora faz 26 graus, fim de semana está começando com previsão de pancadas de chuva em toda a região. As temperaturas devem variar entre 18 e 27 graus. O J1 vai trazer informações sobre uma operação do Exército contra o tráfico de armas. Mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos aqui no entorno e também no Distrito Federal. Tem ainda as informações sobre a Operação Caifás, que investiga um esquema de desvio de dinheiro da igreja em Formosa. Thalia Santos. O Ministério Público vai pedir ainda hoje a conversão das prisões temporárias em preventivas. A decisão da Justiça deve sair durante a tarde. Confira outros destaques desta edição. Moradores do Parque Mingone estão preocupados com a violência. Flagrante de perigo no trânsito. Consumidores reclamam que receberam 2 contas de energia no mesmo mês. Formosa está eliminado do Campeonato Brasiliense. E as dicas do programão para você aproveitar bem o fim de semana. É agora no J1. Ótima tarde para você, J1 está chegando com todas as notícias aqui da região. A gente começa essa edição falando de mais uma operação, dessa vez do Exército, para combater o tráfico de armas. Os mandados de busca, apreensão e também de prisão foram cumpridos no DF e aqui no entorno, nas cidades de Valparaíso e Novo Gama. 10 pessoas já foram presas, entre elas Mauro de Souza Ferreira, que é ex-militar do Exército. Ele é suspeito também de chefiar a quadrilha. Também foram presos outros 2 militares, um do Exército e outro da Reserva da Aeronáutica. Entre os alvos aí da operação também estão colecionadores que teriam comprado armas ilegais desses traficantes. As prisões são temporárias, valem por 5 dias e podem ser prorrogados. Agora a gente fala que o Ministério Público encerrou a fase de depoimentos da Operação Caifás, que investiga o desvio de dinheiro da Igreja Católica em Formosa. Por isso a gente vai falar agora com a repórter Thalia Santos, que tem mais informações. Thalia, qual foi a impressão dos promotores agora depois de ouvir os presos? Boa tarde. Olá, muito boa tarde para você, Anderson, boa tarde a todos. Para o Ministério Público, esses depoimentos complementam as provas que já foram colhidas nesta primeira fase da investigação, como escutas telefônicas e também os documentos que foram apreendidos na segunda-feira. Os depoimentos de ontem, principalmente o do Dom José Ronaldo, eles eram os mais aguardados pelos promotores. Vamos ver na reportagem de Giliardi Freitas e Adeildo Martins. Os depoimentos duraram mais de 4 horas. Foram ouvidos o padre Tiago Venceslau, juiz eclesiástico, responsável pelo balanço financeiro da igreja. O monsenhor Epitácio Cardoso Pereira. Foi na casa dele que os policiais encontraram mais de R$70 mil durante a operação. Olha o dinheiro. Esse dinheiro é da paróquia. O depoimento mais aguardado era o de Dom José Ronaldo, apontado como chefe da associação criminosa. Mas, segundo o Ministério Público, ele decidiu seguir a orientação da defesa e não falar. Os investigados estão presos temporariamente. Esse pedido foi feito pelo Ministério Público para que eles pudessem ser ouvidos sem coagir outras testemunhas do caso. Em relação a cada um deles, estão sendo apurados fatos específicos e essa é justamente a oportunidade para que eles pessoalmente, e não só por meio de sua defesa técnica, eles pessoalmente apresentem a sua versão dos fatos e conforme o Ministério Público sempre prima para que ocorra. Durante a operação, 9 pessoas foram presas. Segundo as investigações, o dinheiro desviado passava dos R$2 milhões e teria sido usado na compra de carros de luxo, de uma fazenda e de uma lotérica. A Justiça autorizou que o Ministério Público compartilhe com a Igreja as provas que comprovam o esquema. Isso vai ser, sim, compartilhado com a Igreja Católica a fim de que eles possam tomar as medidas cabíveis no seu âmbito interno, em relação ao direito canônico, em relação a esses fatos que foram, infelizmente, aí verificados, cuja prática é imputada aos indivíduos que os senhores já conhecem.
E hoje termina o período de 5 dias das prisões temporárias. Os promotores devem pedir à Justiça ainda hoje à tarde a conversão dessas prisões temporárias em prisões preventivas. Nós conversamos com o advogado do bispo Dom José Ronaldo, que disse que não vai comentar sobre as denúncias. Nós não conseguimos contato com a defesa dos outros presos. Sobre a determinação do Papa Francisco sobre uma intervenção na Diocese de Formosa, o arcebispo Dom Paulo Mendes Peixoto, de Uberaba, chegou ontem em Formosa e conversou com a nossa equipe. Ele falou sobre os desafios que ele vai enfrentar agora nesse período. Vamos ouvir. Eu vejo que a primeira atitude minha é conversar com os padres, dizer que a gente está ali com o coração aberto para ajudá-los, contar com a ajuda deles, que haja realmente uma unidade no presbitério, que essa unidade possa nos ajudar a caminhar e tomar um ritmo normal, né? O passado já passou, né? Se a questão de que aconteceu, aí a justiça que tem que dar sua palavra, né? E a gente não ficar preocupado com isso não, preocupado com o povo que precisa de uma segurança, os padres que precisam de uma segurança, e vou estar ali com eles, mais um para somar. Dom Paulo Mendes fica no comando da Diocese de Formosa até a nomeação de um novo bispo. Anderson. Thalia Santos com as informações atualizadas sobre a Operação Caifás. Thalia, obrigado por sua participação. Bom trabalho para você. A gente abre agora espaço para os moradores do Parque Mingoni 2. Quem mora no bairro enfrenta uma onda de furtos e assaltos. O pessoal já não suporta mais tanta violência por lá. Segurança reforçada na entrada da casa. As grades foram colocadas na porta e na janela. Mas isso não impediu que bandidos entrassem novamente. Sim, porque essa já é a segunda vez que o Wilson chega em casa e encontra a porta aberta. Nesse primeiro foi levado uma televisão de 32 polegadas e uma de 22 polegadas que ficava no quarto das crianças. O Wilson conta que eles entraram entre 11 da manhã e 1 da tarde. Mas na rua onde ele mora, ninguém viu nada. Em 6 anos que eu moro aqui nesse bairro aqui, se eu vi muita viatura passando aqui, foi 3, 4 vezes, nunca mais do que isso, no prazo de 6 anos. Outro investimento que o Wilson fez foi nesse muro aqui. Isso porque da última vez os bandidos pularam para ter acesso à casa. Inclusive, a casa vizinha também foi furtada. Foi isso mesmo? A sua casa, né? Isso, foi furtada, né? Aí cheguei em casa do trabalho, o portão estava aberto e os bandidos levaram a TV, né, de 32 polegadas, uma carteira com os documentos. Depois de tantos prejuízos, o Wilson disse que não pensa mais em investir em segurança e nem comprar uma TV nova, pelo menos por enquanto. Eu estou saindo dessa casa aqui, vou vender e vou para outro lugar, aí sim que eu vou pensar em comprar outra televisão, porque enquanto eu estiver aqui nessa casa vai ser sem televisão. Por telefone, a Polícia Militar disse que vai intensificar o patrulhamento lá na região. A gente faz uma pausa rápida para o intervalo comercial e na volta tem reclamação de moradores aqui de Lusiânia. Eles dizem que receberam 2 contas de energia do mesmo mês. É claro que nós somos em busca de uma resposta sobre esse problema. E hoje é sexta-feira e você já sabe o que vai fazer no fim de semana? No programão tem dicas de show, apresentação musical e clássicos do cinema. Agora 11 horas e 53 minutos, o Jornal Anhanguera volta já. O Jornal Anhanguera está de volta e a gente fala agora sobre a reclamação de consumidores aqui de Lusiânia. Eles contam que receberam 2 contas de energia no mesmo mês. A Andréa recebeu 2 faturas em novembro do ano passado. Ela se recusou a pagar a segunda e teve a energia cortada. Quando fez o pagamento e tentou resolver o problema com a CELG, surgiu outra indignação. Eles me informaram que realmente eu tinha que pagar, porque estava constando no sistema que eu tinha que pagar. Aí eu perguntei, e que eu vou ser ressarcida? Aí eles me informaram que a CELG tem até 36 meses para te ressarcir do valor que você pagou. Mas se você não paga a sua conta que está atrasada, eles vêm e nem avisam que está cortando. Com a dona Inês aconteceu a mesma coisa este ano, só que 2 vezes, uma em janeiro e outra em março. Eles não têm resposta para a gente. Segundo os moradores, a CELG diz que no sistema não consta essa segunda cobrança, mas a outra fatura chega no mesmo mês. E dizem também que se não pagarem a conta, a luz é cortada. Vindo a conta em 2 datas diferentes deixa a gente confusa, né?
Porque, na verdade, eu nem sei aqui o que é a mais que eu estou pagando ou não. Porque eu sou apenas uma dona de casa, eu não tenho dinheiro para estar pagando 2 contas durante um mês, não. Assim não dá, a gente quer uma resposta da CELB. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a vítima de cobranças indevidas tem o direito à devolução em dobro do que foi pago. A gerente do PROCON do Estado diz que o consumidor deve primeiro tentar resolver a situação com a empresa e anotar o número de protocolo. A CELB tem um prazo de até 5 dias para solucionar o problema. Caso o problema não seja resolvido, o consumidor deve registrar a reclamação na ouvidoria e anotar o número de protocolo. Com os 2 protocolos em mãos, basta procurar um PROCON Goiás, ou PROCON Municipal e registrar a reclamação em relação a esses valores. Já que eles não tomam nenhuma providência, eu vou procurar um meio que tome. Olha só, a assessoria da Enel, novo nome da CELG, informou que as contas vieram duplicadas por um erro no faturamento. Então a explicação é a seguinte: uma conta é referente ao mês de pagamento, já a outra conta que está chegando é porque houve uma antecipação no envio da fatura do mês seguinte. Segundo a Enel, o cliente não vai pagar multa por conta disso. Na semana passada, nós mostramos no JA Comunidade a bronca dos moradores do setor Norte Serrinha. O problema era em relação à buraqueira. Como nós prometemos, hoje nossa equipe voltou ao bairro para saber se a prefeitura tomou alguma providência para resolver o problema. Por aqui tudo mudou. Pela rua 21 agora é bem diferente. Não tem mais buracos e isso traz alívio para os motoristas. Segundo os moradores, assim que exibimos a reportagem, a prefeitura veio até o setor Norte Serrinha e fez a operação tapa-buracos. Na última vez que estivemos por lá, era buraco para todo lado. Inclusive, a gente conversou com um morador que teve um sobrinho de 11 anos atropelado por um carro que desviava de um desses buracos. Uma situação realmente preocupante. Felizmente, agora a realidade por aqui é outra. É bom ver que quando a gente mostra o problema, ele é resolvido. Você pode participar do Jornal Anhanguera, os nossos canais de comunicação estão sempre abertos para você. Tem o aplicativo QVT que você baixa de graça aí no seu celular. Tem também o jornalismo.lusiania@tvanhanguera.com.br, que é o nosso e-mail, e o telefone da produção 3622-1600. Governadores de 6 estados e do Distrito Federal estão reunidos em Brasília para o seminário Brasil Central. A ideia é discutir ações em conjunto para aumentar as exportações. O evento está acontecendo no Palácio do Itamaraty. Governadores, ministros, embaixadores de 20 países e o presidente Michel Temer participaram do jantar de abertura nesta quinta-feira. O encontro é promovido pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central, que é formado pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão, Rondônia, além do Distrito Federal. O objetivo do seminário é fortalecer as negociações dos 6 estados e do Distrito Federal com outros países e aumentar as exportações. Os governadores também defendem soluções para a comercialização de produtos entre os estados. Nós pretendemos vender mais entre nós, comercializarmos mais entre nós. Temos a necessidade de construir muitas estradas, portos, aeroportos, ferrovias, e somente com as concessões e com a atração de investidores internacionais nós seremos capazes de fazer isso. Mas isso só vai acontecer à medida em que nós tenhamos uma relação cada vez mais forte com as embaixadas e com os países. O consórcio interestadual foi criado há quase 3 anos em Goiânia, com a ideia de fortalecer a economia da região. O seminário continua hoje com palestras e debates sobre economia. Está na hora de conferir as ofertas de estágio que o Instituto Evaldo Lodge está oferecendo nesta sexta-feira. Confira. O Instituto Evaldo Lodge oferece 2 vagas para quem cursa administração ou contabilidade em Lusiânia e Valparaíso. Também estão abertas 4 vagas para pedagogia em Novo Gama e 1 vaga também para pedagogia em Valparaíso. Já para Formosa está aberta 1 vaga para licenciatura em computação, análise e desenvolvimento de sistemas. Em Cristalina, 1 oportunidade para quem cursa engenharia mecânica. E para o ensino médio estão abertas 8 vagas para Lusiânia e Valparaíso. Os interessados devem se cadastrar no site do estágio. Boa sorte! Hoje é sexta-feira, dia de programão aqui no J1. Você já pensou o que vai fazer aí nesse final de semana?
fique ligado, porque vai rolar várias atrações aqui na região. Tem eventos com músicas sertanejas, música clássica e também as estreias do cinema. Rodou! E final de semana, hoje é sexta-feira, minha gente. Se liga só no que vem por aí. Alô, Lusiane, região, nós vamos estar aí dia 24 de março. É isso aí, tem Israel Rodolfo na Chácara Falcão em Lusiana, nós já estamos com saudade, hein? Simbora que vai ser um regaço. Não vamos mais falar em despedida, afinal não existe amor sem briga. E aí, moçada, aqui quem fala com vocês é o cantor João Vitor. Eu tô passando aqui hoje para deixar um convite especial para vocês. Nessa sexta-feira estaremos no Veraço tocando o melhor da música sertaneja. E sabadão no bar do meu amigo Bolinha. Lá no Bolinha tem sertanejo e tem modão e tem forró gostoso para vocês, tá? Sexta Veraço e sabadão no bar do Bolinha, João Vitor e Banda. Vocês é o nosso convidado. Beijão, tchau, tchau e até lá. Do sertanejo para música clássica. Tem concerto com a orquestra Academia Camerata Real, em Cristalina. O evento é uma homenagem a Bach, grande compositor alemão, e que acontece no mundo todo. Sábado ainda tem comemoração ao Dia das Mulheres, com o evento Por Elas, com diversas atividades para o público feminino. Oi gente, eu sou a Tayene do coletivo Nós por Nós e tô aqui para convidar vocês pro segundo Por Elas, que vai rolar nesse sábado a partir das 16 horas na Orla do Lago em Cidade Ocidental. O evento é feito por mulheres, com mulheres e para mulheres e vão ter apresentações de mulheres da Ocidental e do DF. Cola lá com a gente, valeu! Final de semana também tem muitas estreias no cinema. Uma das opções para as crianças é o filme Pedro Coelho. Tem também o Círculo de Fogo. Lara Croft está de volta na nova versão de Tomb Raider. Na missão de descobrir o paradeiro do pai, ela acaba lutando pela própria sobrevivência. Agora é só escolher o que fazer e curtir o fim de semana. Eu quero a raiva vir a paz. E aí, gostou? Você também pode mandar sua sugestão aqui para o programão pelo aplicativo QVT ou por jornalismo.lusiania@tvanhanguera.com.br. A gente lembra que o programão é toda sexta-feira. Agora a gente tem mais um intervalo comercial, mas continue ligado porque na volta a gente mostra que foram definidos os semifinalistas do Campeonato Brasiliense. Um dos classificados é o Lusiânia. Tem também uma reportagem sobre um projeto que está sendo implantado na região do Indaiá para o reaproveitamento da água da chuva. 12h05, o Jornal Anhanguera já volta. O Jornal Anhanguera está de volta e a gente fala novamente agora com a repórter Thalia Santos, que saiu a decisão da Justiça sobre as prisões preventivas na Operação Caifás. Thalia, quais são suas informações? Olá novamente, Anderson. A decisão da Justiça saiu agora há pouco. O Ministério Público pediu a conversão das prisões temporárias em preventivas de 8 dos 9 suspeitos. E a Justiça aceitou. Agora, esses 8 suspeitos, eles passam a ser acusados de 3 crimes diferentes: lavagem de dinheiro, associação criminosa e apropriação indébita. Lembrando que entre eles está o bispo Dom José Ronaldo, que seria o articulador desse esquema. Segundo as investigações, o desvio de dinheiro chega a 2 ou 3 milhões de reais. Anderson. Ok, Thalia, obrigado por suas informações que acabaram de chegar aqui pra gente. Bom trabalho para você. Agora a gente fala sobre futebol. O Formosa jogou ontem contra o Ceilândia e tinha uma missão difícil. O time precisava ganhar por 3 gols de diferença, mas a partida acabou empatada e com o resultado o Formosa está eliminado do Campeonato Brasiliense. O Formosa até tentou fazer um bom jogo. Aos 13 minutos do primeiro tempo, Cardoso fez o primeiro gol da partida e assustou os adversários. Mas os goianos não conseguiram levar a melhor. No segundo tempo, Júnior Ferrari, do Ceilândia, fez um gol que deixou o jogo empatado. Com o resultado, o Formosa foi eliminado do Candangão e o Ceilândia garantiu uma vaga na semifinal.
Agora vamos ver o resultado dos outros jogos das quartas de final que definiram os finalistas do Campeonato Candango. O Sobradinho jogou contra o Real e levou a melhor. O time que jogou em casa garantiu uma vaga na semifinal. O resultado do jogo ficou 2 para o Sobradinho e 1 para o Real. Outro time que está classificado é o Brasiliense, que jogou contra o Paracatu. Os times se enfrentaram na quarta-feira. O placar do jogo foi 2 para o Brasiliense e 0 para o Paracatu. Agora a gente vai ver aqui no telão como vão ficar os outros jogos das semifinais. Olha só. O Sobradinho encara o Ceilândia no Agostinho Lima, 11 horas da manhã, no domingo. E a outra partida pela semifinal é justamente do Lusiânia contra o Brasiliense, às 3h30 da tarde no estádio Serra do Lago. A gente, claro, acompanha todas as emoções dessa reta final do Campeonato Candango. Produtores rurais da região do Indaiá, aqui em Lusiânia, estão dando um exemplo de como aproveitar os recursos naturais de uma forma consciente. Um sistema de captação da água da chuva está sendo implantado nas propriedades rurais. A técnica desenvolvida pela Embrapa já funciona em outras cidades do Brasil. A ideia é armazenar a água da chuva, por isso as barraginhas, como são chamadas essas bacias, precisam ficar em pontos estratégicos. Analisamos a topografia do terreno. De acordo com essa topografia, o lugar mais baixo é onde a água corre. E é justamente esse o lugar selecionado para fazer a barraginha. A água captada infiltra na terra e vai direto para o lençol freático. Além de contribuir aumentando o volume de água dos córregos e nascentes, ajuda também na conservação do solo e no controle de erosões. A gente tem uma erosão já grande descendo para a nossa casa e essa água, ela, além de fazer erosão no quintal da casa, ela está assoreando uma represa que a gente tem. O seu Pedro acredita que a implantação do sistema vai trazer mais tranquilidade no período de estiagem. Faltou água e tinha que arrumar um mini poço para poder pôr água para as vacas, para a lida, né? De tudo. A água daqui de julho em não tem mais água. Até agora, 26 propriedades aqui de Lusiânia aderiram ao projeto. Cada represa como essa acumula até 100 mil litros de água da chuva, que vão beneficiar justamente os produtores que sofrem na época da estiagem. O investimento para a implantação das barraginhas fica em torno de R$2.000. Mas como o projeto é piloto na região, o produtor tem que desembolsar apenas 10% disso. O Sebrae está arcando dentro do projeto do Sebrae Tech com 70% de subsídio, 15% vai ser pago pela cooperativa Indaiá e os 15% pelo produtor rural. Há 5 anos, o seu Walter implantou o sistema de captação. Na época, ele não teve ajuda de custos, mas não se arrepende do investimento que fez. Hoje, ele se considera também um produtor de água. Tem fazenda, por exemplo, nossa, vizinho nosso, que o lençol freático ano passado secou. Lá na nossa, graças a Deus, não tivemos problema de secar as nascentes. Bacana, né? O Dia Mundial da Água foi ontem, é sempre muito bom mostrar iniciativas legais como essa. E de acordo com o Sebrae, o projeto Barriguinhas deve chegar também à região de Santana. Além do uso consciente da água, a preservação do meio ambiente é essencial. Principalmente aqui no Cerrado, né? Porque o bioma é considerado a caixa d'água do país. A gente te explica essa importância numa reportagem especial feita na Chapada dos Veadeiros. Os cerrados são vários: campo aberto, savana, matas. A gente acha que o Brasil é um país florestal, né? Parece que só tem floresta no Brasil. A gente tem uma área enorme de savana. É a savana mais rica do mundo em biodiversidade. 5% da biodiversidade do planeta. Na linha do horizonte e abaixo, a terra, o solo, é de tempos imemoriais. Uma característica importante do Cerrado são exatamente esses solos muito profundos, muito antigos, que funcionam como se fosse uma esponjinha. A gente tem raízes do Cerrado que vão a 10, 20, 30 metros de profundidade. E isso forma lugares onde a água vai conseguir perfilar melhor dentro do solo e depois ser distribuída para outros lugares. Para o Cerrado, esses outros lugares são quase todas as bacias hidrográficas do país. Hoje, parte da água que é gerada no Cerrado, ela vai fluir
para a porção nordeste, abastecendo a bacia do São Francisco. Parte dessa água flui para a bacia do Araguaia, Tocantins, abastecendo a região norte do Brasil. Uma parte abastece o Pantanal e uma outra parte vai abastecer a região sudeste do Brasil, na bacia do Paraná. A importância do cerrado exatamente está na enorme quantidade de nascentes que estão aqui nessa região. A água do lençol freático, a água que a gente vê na superfície, a água da chuva, é tudo uma coisa só. O ciclo hidrológico é conectado. Mas quando chega o homem e substitui a vegetação nativa de uma área inteira, interfere diretamente na capacidade do cerrado de armazenar água. Os cientistas dizem que a velocidade do desmatamento no Cerrado é cerca de 4 vezes maior que na Amazônia e não conta com o monitoramento que é feito na floresta. Mas o Brasil assumiu um compromisso. Até 2030, a gente teria que restaurar 5 milhões de hectares. Isso é uma meta muito ambiciosa. Mantendo a vegetação em pé, você consegue gerar renda para as pessoas e consegue aumentar a área do Cerrado pela restauração. O Cerrado do Brasil Central, em muitos pontos já invadido por espécies estranhas, está se recompondo com a ajuda da população e dos pesquisadores. As mudas aqui não funcionam. A solução é ancestral: usar sementes, até de capim. Em 2012 a gente plantou 3 hectares e a gente viu o papel fundamental dessas espécies, das gramíneas, dos arbustos, que elas nascem, crescem, e com 6 meses já dá semente, e a árvore já tem um trabalho, demora 8 a 12 anos para crescer e dar sementes. Então, plantar cerrado sem as gramíneas, para mim hoje não faz sentido. Já são 105 hectares semeados diretamente apenas dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Os coletores estão recebendo encomendas de empresas que precisam recuperar áreas degradadas. Criaram uma associação. O trabalho no ano passado rendeu 8 toneladas e garantiu renda para 40 famílias. Para este ano vão ser 15 toneladas. Você plantando, você está plantando vida, está plantando água, que é o que está faltando no mundo aí. Essa aí é a grande conquista. E depois vem a recompensa, que muita gente já tem aquele jargão, dinheiro dá em árvore, dinheiro nasce no capim, aqui nasce. Para manter o cerrado em pé, é preciso combater também o mito de que o fogo não acaba com o bioma. Uma parte se recompõe, outra não. O que a gente percebe aqui dentro do parque é que com a recorrência de incêndios no parque e na região como um todo, as matas ciliares têm sido drasticamente impactadas e têm reduzido a sua extensão, têm sido fragmentadas ao longo dos anos. A vegetação mais alta, mais frondosa no Cerrado fica junto de riachos, córregos e a função é exatamente proteger os cursos d'água. Isso aqui é o que sobrou de uma área de mata ciliar cerca de 4 meses depois do último grande incêndio aqui na Chapada dos Veadeiros. Os arbustos se recuperaram, as árvores não. E o curso d'água fica assim, exposto, desprotegido. A mudança climática hoje, ela vai ter um impacto grande na vida das pessoas, porque ela vai impactar a conservação dos recursos hídricos, dos quais todos nós dependemos, e ela tem um impacto econômico importante também, porque ela vai afetar a principal atividade econômica da nossa região, que é a agricultura. Existe uma questão ética importante. Nós temos o direito de restringir as condições de meio ambiente para as futuras gerações, para que nunca cesse esse som, que é o som da vida. E agora a gente te convida para viajar até o sudoeste do estado. Em Mineiros fica o Parque Nacional das Emas, uma das maiores reservas de cerrado do país. A repórter Lara Leão vai te mostrar agora as belezas do Parque Nacional. O Parque Nacional das Emas tem uma área de 132 mil hectares de vegetação totalmente preservada. Quem chega aqui no parque logo é recebido por um guia. O nosso será o Nélio Silva. Tudo bem, Nélio? Tudo jóia. Já trabalha aqui no parque há quase 10 anos. O que a gente vai conhecer primeiro hoje? Primeiramente, a gente vai fazer um passeio no carro safari. A gente vai até o centro do parque, observando a fauna e a flora do cerrado, O
passeio de safari dura 3 horas e não demora para ver os primeiros animais que vivem na reserva. E sabe o que eu descobri? Toda essa imensidão de terra aí guarda também sabores que só o Cerrado tem. A flora do Cerrado é muito rica. Só aqui no parque são mais de 100 espécies de plantas frutíferas que servem de alimentos para os animais. Esse aqui é o araçá. Parece uma goiaba, só que bem menorzinha. Aqui em cima tem a guapeva. É um fruto com uma semente bem carnuda que lembra a jabuticaba. É bem docinha, bem saborosa. E todos os anos, milhares de turistas visitam a reserva. O Francisco veio de Portugal. A relação da natureza com os animais, a fauna, a flora, a água, a vegetação, portanto, tudo isso de facto constitui algo que é inesquecível, uma experiência inesquecível. Aqui no parque nascem 2 rios, o Formoso, que é este aqui, e o Jacuba. Mais embaixo eles se juntam e formam o Rio Corrente, que abastece várias cidades da região. E esta beleza de águas cristalinas atrai todos os anos muitos aventureiros. A descida de boia cross no rio dura 25 minutos. No início, calmaria, mas logo o sossego acaba. A correnteza fica mais forte e aparecem as quedas d'água. Não consigo parar em cima da boia. O que você leva dessa experiência aqui? Olha, além dos arranhões, o que a gente leva com certeza é a experiência de viver um lugar incrível, bonito, descer essas águas, essas corredeiras aqui, uma água muito límpida. Então é uma experiência muito satisfatória, você está em contato com a natureza. Para quem prefere um passeio mais tranquilo, pode escolher um bote. O guia vai remando. É o momento de contemplar a natureza. Outra boa opção de passeio pelo parque é de bike. Na primavera, quando o cerrado está verdinho, as flores se destacam na vegetação. E é bom lembrar que daqui o turista só pode levar as recordações. E eu, como adoro uma selfie, aproveito para registrar o momento. Eita, coisa boa, nosso estado é bonito demais, né? O J1 dessa sexta-feira fica por aqui, uma ótima tarde para você, outras notícias aqui da região, logo mais no JA2. Ótimo fim de semana, tchau!